Olá, bem-vindos ao nosso papo de hoje. Vamos investigar um tema que, olha, parece óbvio, mas que na verdade é um labirinto: a identidade. Quem sou eu? Uma pergunta que parece básica, né? Mas a própria ideia de poder fazer essa pergunta, isso é algo bem mais recente do que a gente imagina. Exato. Nossa base aqui é um texto bem instigante do Alain de Benoist chamado Sobre a Identidade. E a nossa missão aqui é tentar entender como essa pergunta surgiu, como ela se transformou ao longo do tempo, por que virou essa, sei lá, obsessão na modernidade e continua tão presente hoje. Vamos tentar desvendar juntos essa história. Exatamente. Identidade não é bem uma resposta pronta, né? É mais uma pergunta que fica martelando, uma busca constante. O texto até sugere que ela sempre foi um problema, desde que a gente começou a questionar, e entender quando e por que essa pergunta virou uma possibilidade, isso é X da questão. Certo. E para sacar melhor essa identidade moderna, vale a pena a gente olhar um pouco para trás, né? Como era antes? Nas sociedades mais antigas, tipo pré-modernas, essa pergunta, quem sou eu, como a gente faz hoje, ela simplesmente não rolava do mesmo jeito. Por que será? Olha, nessas sociedades, a identidade estava muito mais ligada a coisas externas, sabe? Coisas coletivas. Onde você nasceu, sua família, o grupo, a sua tribo, digamos assim. A ideia de um eu individual, separado do todo, não era o foco principal. As pessoas se viam, primeiro, como parte de um time, de uma comunidade. E era isso que definia quem elas eram. Faz sentido. Tipo na Grécia Antiga que o texto cita. Claro que cada um tinha lá seu nome, sobrenome, uma identidade pessoal. Sim, Isso tinha. ficava em segundo plano, né? O que importava mesmo era ser cidadão daquela polis, daquela cidade. A comunidade vinha primeiro. Exata. E essa lógica continua na Idade Média, né? Era uma sociedade muito dividida em ordens, em estamentos, com limites bem claros. Sua identidade era quase como um crachá que você recebia. Dependia da sua posição social e, crucialmente, de a quem você era leal. A pergunta não era bem quem sou eu, mas de quem eu sou. A quem eu devo lealdade. Sua identidade era um reflexo direto dessa aliança, dessa ligação. Existia diversidade, claro, mas cada grupo ficava mais na sua, dentro dos seus limites. Certo, então era o grupo que dava o tom, definia a identidade, e quando essa estrutura toda começou a, digamos, balançar? Foi com a chegada da modernidade, né? Isso. As redes sociais antigas, tradicionais, foram se desfazendo. Aqueles pontos de referência começaram a sumir. E aí surgiu com força total a figura do indivíduo no Ocidente. Alguém que começa a se pensar como autônomo. Exatamente. Isso ganha muita força a partir do século XVIII, mais ou menos. Essa preocupação com a identidade pessoal, ela anda de mãos dadas com o desenvolvimento do individualismo. Tanto no valor que a gente passa a dar ao indivíduo, quanto, assim, na intensidade da relação da pessoa com ela mesma. É uma virada bem ocidental mesmo, essa forma de se ver. O texto até menciona a influência do cristianismo nisso aí. O Tocqueville, por exemplo, via no cristianismo aquela ideia de que, perante Deus, no fundo, somos todos iguais, né? E as diferenças aqui da Terra, nascimento, classe social, não seriam mais importantes. Já o Foucault fala do surgimento da preocupação de si. A pessoa começa a ser vista como um ser moral, com uma alma individual, sabe? Capaz de existir meio que independente da comunidade. A moralidade até muda o foco. Deixa de ser só sobre ser bom, seguir as virtudes do grupo, para ser mais sobre ser justo, seguir regras formais iguais para todos. É uma mudança importante. E Santo Agostinho é a chave nisso, né? Ele diz que o caminho para Deus é para dentro. Não vás para fora, retorna a ti mesmo. O coração vira esse espaço íntimo, privado, para encontrar a si mesmo e a Deus. E aí vem Descartes digamos, radicaliza essa interiorização. Ele defende aquele sujeito desengajado, sabe? Aquele que meio que se retira do mundo lá fora para encontrar a verdade e o controle só na própria razão. É quase uma solidão ontológica, assim. Esse sujeito cartesiano, ele não dependeria das relações para existir. A alma, a mente, vira autônoma.
E o conhecimento passa a ter uma representação racional, clara, das coisas dentro da mente. Isso acaba tratando o mundo externo como um objeto, né? Algo a ser analisado, controlado, o que abre caminho para tecnologia, para apropriação. E o Charles Taylor liga isso ao pensamento político moderno, né? O atomismo. Sim, sim. O Taylor conecta esse sujeito desengajado ao atomismo político moderno. Pense em Grotius, Locke, as teorias do contrato social. O Locke, por exemplo, ele rejeita a autoridade da tradição, do passado, e com isso ele meio que planta sementes da ideologia do progresso, onde o novo é sempre melhor e a tradição é um peso. E não dá para esquecer da reforma protestante também, né? Que valorizou a vida comum, o trabalho, a família, o dia a dia. Isso, muito importante. Bem diferente daquela visão mais antiga de Aristóteles, que achava que a vida boa mesmo era a participação pública, a política. A vida comum da reforma é mais privada. Exato. O destino individual não depende mais primariamente da vida na comunidade. O interesse próprio começa a ganhar mais destaque. Até a literatura muda, né? As grandes sagas coletivas, épicas, dão lugar a histórias sobre indivíduos. Seus dramas, seus amores, a intimidade, o espaço doméstico, tudo isso ganha um novo valor. Os sentimentos passam a ser vistos como algo essencial para dar sentido à vida. Uma valorização do interior, né? Totalmente. E aí vem uma virada que eu acho fascinante. Surge uma reação a toda essa razão instrumental, a esse individualismo, o romantismo. Ah, o romantismo. Agora o foco muda. É a harmonia com a natureza, é colocar os sentimentos acima da razão fria analítica, valorizar a espontaneidade, a criatividade. O Rousseau já apontava para isso, né? Dizendo para ouvir a voz da natureza dentro de si para achar o bem. A natureza deixa de ser só um objeto lá fora. Exatamente. E isso leva direto para a teoria da autoexpressão, que é muito forte no romantismo alemão, com figuras como o Herder. A ideia central é: cada pessoa é única, tem uma natureza interior que é só dela. Para se descobrir de verdade, para ser autêntico, você precisa ouvir essa voz interior. A ação moral passa a ser ditada por quem você realmente é, por essa natureza única. E as diferenças individuais. Isso. As diferenças entre as pessoas, que antes talvez fossem vistas só como acidentes, agora ganham um significado moral. Elas se tornam valores, se tornam o caminho para a autorrealização. E o Herder aplica isso até os povos, com aquela noção de Volksgeist, o espírito do povo. É a base do nacionalismo moderno. Ah, interessante. Aí a cultura vira algo essencial, um meta-bem, como dizem, algo que dá o quadro para nossa identidade. E se cada um tem essa necessidade de se expressar, de ser autêntico, surge outra coisa junto, a necessidade de ser reconhecido pelos outros. O Hegel já tinha sacado isso, né? Sim, fundamental. A gente anseia pela aceitação da nossa identidade pelos outros. Mostra que a gente não é autossuficiente, não somos ilhas. Precisamos desses outros significativos para nossa identidade meio que se completar. É a base do que chamam de ética da autenticidade. Um lado, ela é muito individualista, valoriza a autonomia, a autoexploração, olhar para dentro. Mas, por outro lado, ela rejeita o individualismo mais radical ao enfatizar o retorno à natureza, o espírito comunitário, a importância da cultura. É verdade. Os românticos desafiam o individualismo, mas eles partem da mesma base individualista da modernidade, que é a subjetividade, a experiência interior. A identidade, com essa ideia de autoexpressão, ela deixa de ser algo dado, pronto, e vira uma busca. Para se realizar, você precisa se encontrar, entender a própria identidade. Então, a modernidade nos empurra para essa liberdade individual meio desengajada das raízes. Mas, ao mesmo tempo, surge essa busca romântica por uma autoexpressão única, autêntica. O que acontece quando essas duas forças colidem? Em geral, a modernidade combateu as comunidades orgânicas, né? Vistas como obstáculos para a emancipação do indivíduo. Ser autônomo muitas vezes significou rejeitar as raízes, cortar laços. Exatamente. O modelo liberal clássico, que meio que dominou, vê a sociedade como um conjunto de indivíduos racionais e livres.
cada um escolhendo seus próprios fins, seus objetivos de vida. O eu vem antes dos objetivos que a gente herda ou aprende na comunidade. Isso leva àquela primazia do justo sobre o bem, como Michael Sandel critica. O justo são as regras formais, iguais para todos, enquanto o bem são as concepções de vida boa de cada grupo. E o espaço público moderno? Tende à indistinção, né? A ideia é que no espaço público somos todos cidadãos com direitos iguais, quase intercambiáveis. A sua filiação, sua origem, família, cultura, isso se torna um assunto privado. A ênfase recai nas semelhanças, minimizando as diferenças. Mas espera aí. No mundo que parecia querer homogeneizar tudo na esfera pública, como é que as pessoas encontravam identidade, um senso de pertencimento? O texto menciona algumas identidades substitutas que surgiram nesse vácuo, né? Sim, surgiram alternativas importantes. Primeiro, o trabalho. A burguesia valorizou muito isso. O trabalho industrializado, mesmo sendo duro, trouxe um novo tipo de reconhecimento, baseado no mérito, no trabalho bem feito. Uma identidade ligada à produção. Depois, a classe social. A luta de classes no século XIX criou identidades coletivas muito fortes. Ser operário, ser burguês, não era só sobre dinheiro. Definia uma cultura, valores, um status, dava um pertencimento forte. Sim, com culturas bem específicas. Aí veio a política, a cidadania, o direito ao voto, a participação política. Isso ofereceu outra forma de identidade, de se sentir parte de algo maior, de ter voz. A identidade do cidadão. E por fim, talvez a mais poderosa de todas, o nacionalismo. Diante da massificação do capitalismo, da perda de laços locais, a ideia de nação surgiu como uma forma muito forte de representação, de pertencimento, um corpo para o ser social, como diz um autor citado. E o nacionalismo ele se alimenta muito de mitos nacionais, né? Aquelas comunidades imaginadas, as narrativas fundadoras, Vercingetorix na França, Carlos Martel, a Batalha de Poitiers. Ah, sim, os mitos fundadores. É crucial entender que mesmo que esses mitos não sejam, digamos, 100% precisos historicamente nos detalhes, eles são essenciais para a vida do grupo. O mito funciona porque é um mito. Entende? Entendo. Ele cria cola social. Exato. A convicção de pertencimento, tipo acreditar que seu povo é autóctone, mesmo que historicamente seja questionável, isso molda a consciência e o comportamento do grupo. O Kolakowski fala sobre isso. É a crença compartilhada que importa. Faz todo sentido. E aí, como essa visão mais liberal do indivíduo desengajado foi sendo criticada. Aí que entram os pensadores chamados comunitários, certo? Exatamente. Os comunitários chegam e falam, opa, peraí. Para eles, o erro fundamental do liberalismo é ignorar que somos seres sociais por natureza. Ninguém existe isolado numa bolha. Estamos sempre embutidos, o termo em inglês é embedded, num contexto cultural, histórico, num conjunto de valores que já existiam antes de nós. Somos seres situados. Seres situados, gostei disso. Nossa identidade ela é definida por esses engajamentos e identificações, como diz o Taylor. São eles que formam nosso horizonte de significação, o que dá sentido às nossas escolhas, ou a nossa comunidade constituinte, como fala o Sandel. A cultura não é só um instrumento que a gente usa, ela é o pano de fundo da nossa identidade, e a comunidade é onde o reconhecimento mútuo, a autoestima florescem. Então, a gente não escolhe os objetivos do zero. Para os comunitários, não. A gente descobre nossos objetivos dentro desse contexto compartilhado, em diálogo com ele, em vez de apenas escolhê-los livremente como se estivesse num supermercado. E isso leva à primazia do bem, os valores substantivos da comunidade, sobre o justo, as regras formais e neutras. E isso nos leva de volta àquela necessidade de reconhecimento, né? O Hegel já falava, o Taylor reforça. Exato. A autoconsciência completa exige o reconhecimento por outros. O reconhecimento, de certa forma, completa a identidade. E não é para todo mundo virar igual? Não, de jeito nenhum. Não se trata de assimilação, de tornar o outro igual a mim.
mas sim de aceitar a alteridade, a diferença. A igualdade de direitos deveria incluir o direito à diferença, não só ignorá-la. Mas por que essa questão do reconhecimento ficou tão quente, tão política hoje em dia? O ensaio sugere que tem muito a ver com a crise do Estado-nação ocidental, algo que o Bauman analisou bastante. O Estado já não consegue mais integrar todo mundo ou fornecer aquele senso de unidade e propósito como antigamente. Abre um vácuo. Exato. E esse vácuo abre espaço para afirmações identitárias mais particulares ganharem força. A identidade vira um problema político. Os grupos começam a exigir que suas identidades sejam elas culturais, linguísticas, religiosas, sexuais, etc., sejam reconhecidas no espaço público. Eles desafiam aquela ideia de um espaço público neutro, indistinto. E a justiça social muda de foco. Também, não é só sobre redistribuição de riqueza, mas também sobre reconhecimento de identidades e culturas como argumento Honneth. Aí surgem os grupos de identidade, focados em quem eles são, em contraste com os antigos grupos de interesse, que eram mais focados no que eles queriam, melhor salário, etc. Claro, mas tem resistência a isso, né? Especialmente na França, com aquela tradição mais republicana, jacobina. Muita resistência. Eles tendem a ver essas demandas como comunitarismo, uma ameaça à unidade nacional, um retorno ao passado tribal, digamos assim. O argumento é que valorizar a diferença gera conflito. Sim, esse é o argumento. Mas o ensaio contra-argumenta. Talvez seja justamente a negação do reconhecimento, a falta de aceitação da diferença, que gera o conflito e o ressentimento. Muitas demandas identitárias hoje não buscam a separação, mas sim a integração na sociedade maior, só que com base numa identidade reconhecida, sem ter que se apagar. Reconhecer as comunidades talvez pudesse até fortalecer a democracia e a participação cidadã por meio de princípios como a subsidiariedade. Entendi a lógica. Então, isso tudo leva a pensar que a identidade não é algo fixo, né? Não é uma essência imutável que a gente carrega para sempre. De jeito nenhum. Pensar nela como algo estático é um erro fundamental. A identidade é uma realidade dinâmica, é um processo, é quase uma narrativa em constante construção. O Paul Ricoeur faz uma distinção interessante entre a identidade idem, que é a mesma idade, aquilo que permanece igual, tipo o nosso DNA ou impressões digitais, e a identidade ipse, que é a ipsidade, o si mesmo que perdura através da mudança. Idem e ipse. Exato. A verdadeira identidade humana estaria mais na ipsidade. Ela que permite que a gente mude constantemente. Nossas ideias mudam, nosso corpo muda, mas a gente continue sendo a gente mesmo, com uma história contínua. E, além disso, somos multifacetados, né? Pertencemos a múltiplos grupos ao mesmo tempo. Família, profissão, nação, grupo cultural, time de futebol. A identidade é essa teia complexa. E tem a interação entre o que a gente herda e o que a gente escolhe. O contexto que a gente recebe a história, a cultura e as nossas escolhas, nossa aceitação, nossa interpretação disso tudo. A identidade subjetiva, como a gente se vê, o que a gente valoriza como parte de quem somos, tornou-se fundamental hoje. Mesmo aquilo que é herdado, tipo a nacionalidade ou a religião dos pais, só se torna parte da nossa identidade de fato se a gente aceitar, se a gente quiser como tal. Tem aquela frase do René Char, que o texto cita: nossa herança não é precedida por nenhum testamento. Boa essa. Quer dizer que a gente tem que decidir o que fazer com ela. Exatamente. Não vem com manual de instruções. Nós mesmos temos que decidir como nos apropriamos dessa herança. Gosto muito dessa ideia da identidade como uma história que a gente conta sobre nós mesmos. Me lembra a pergunta do Alasdair MacIntyre: de qual história ou histórias eu faço parte? Perfeito. A vida humana é interpretativa. Somos animais que se interpretam a si mesmos, na frase do Taylor. A identidade é essa definição, muitas vezes implícita, que a gente vai elaborando e redefinindo ao longo da vida. Por isso ela tem essa natureza narrativa. Definir a identidade é definir o que é importante para nós. Quais são os nossos valores fundamentais, as avaliações fortes, os hiperbens, como Taylor chama. E por isso ela tem uma dimensão moral. Exatamente. Está ligada à nossa ideia do bem, do que vale a pena. A narrativa, seja pessoal ou coletiva,
É o que organiza essa relação complexa entre a permanência, idem, e a mudança, ipse, entre como a gente se entende e como a gente entende o outro. Mas focar tanto na identidade, nessa busca, isso pode trazer problemas ou até perigos? Sim, claro que pode. Podem surgir conflitos de lealdade, por exemplo. A qual grupo a gente pertence mais? Aquele que é natural, herdado, ou aquele que é ideológico, escolhido? O ensaio cita exemplos históricos disso. Monarquistas na Revolução Francesa se sentindo mais ligados a outros nobres do que aos compatriotas revolucionários. Colaboracionistas na Segunda Guerra privilegiando a ideologia. Comunistas que viam a URSS como sua verdadeira pátria. A questão de qual identidade é mais próxima ou fundamental acaba sendo bem subjetiva. Verdade, a lealdade pode ser complicada. Outro ponto é a memória. Identidade pressupõe memória, certo? Mas a memória seletiva, ela não é um registro fiel do passado. Ela pode ser abusiva, quando distorce a história para justificar o presente. Pode idealizar o passado, cair numa nostalgia de algo que nunca existiu de verdade. O Lasch faz uma distinção boa entre nostalgia e memória real. Ou pode ser usada de forma crítica, para selecionar o que se quer manter da tradição, como fizeram Maurras ou Barry na França. E a busca pelas origens? Também é subjetiva e interpretativa. Quem são nossos verdadeiros ancestrais? Gregos, troianos, indo-europeus, gauleses? A resposta muitas vezes diz mais sobre quem pergunta hoje do que sobre o passado em si. E quando essa identidade se torna patológica? Doentia. Olha, a forma mais comum e perigosa é o que a gente chama de essencialismo. É ver a identidade, seja a sua própria ou a do seu grupo, como uma essência fixa, imutável, que seria compartilhada por absolutamente todos dentro daquele grupo. Congela a identidade. Exato. E aí transforma a diferença em autossuficiência absoluta. Nega a possibilidade de diálogo, de troca com quem é diferente, leva ao retraimento identitário, ao gueto positivo, onde o grupo se fecha para não se contaminar. A lógica vira da exclusão, da hostilidade, do jogo de soma zero. Nós contra eles. Isso pode se ligar ao racismo, à xenofobia, embora critérios biológicos sejam bem limitados para definir o que é humano, né? É como se aplicasse ao grupo o mesmo egoísmo que o liberalismo atribuía ao indivíduo. Exatamente essa a crítica. A identidade torna-se negativa, definida apenas contra o outro. É uma armadilha perigosa. E como tudo isso se manifesta hoje, nesse nosso mundo globalizado, em rede, mas ao mesmo tempo tão fragmentado. O cenário atual, que alguns chamam de pós-modernidade ou modernidade líquida, como dizia o Bauman, é muito marcado pelo fluido, pelo flexível, pelo precário. E a identidade acompanha isso. Ela se torna mais fragmentada, menos sólida, como Lasch já apontava, aquelas grandes instituições que antes davam um chão firme para a identidade, o Estado forte, os partidos de massa, os sindicatos, o emprego para a vida toda, até a religião mais institucionalizada, elas entram em crise como fontes de identidade coletiva. E isso aumenta a busca por identidade. Aumenta a demanda por identidade, tornando-a ainda mais problemática, mais urgente. E a força dominante que surge para preencher esse vazio, qual é? O mercado. O mercado. Como ele afeta a identidade? O mercado, ao contrário das instituições anteriores, ele tende a desmantelar identidades que são muito fixas, muito estáveis. Por quê? Porque ele precisa de sujeitos flutuantes, disponíveis para o consumo, sem fortes ligações simbólicas que atrapalhem a troca constante de mercadorias e estilos de vida. É o que Bauman, Dufour e outros analisam. A identidade vira quase que autorreferencial, uma busca incessante por si mesma, muitas vezes mediada pelo consumo. O consumo oferece identidades substitutas, mas elas são efêmeras. Marcas, logos, estilos. O Lipovetsky chama isso de consumo de terceira ordem. Tudo vira mercadoria? Exato. Tudo é reduzido a valor de mercado, perdendo seu peso simbólico, sua profundidade histórica ou cultural.
ocorre uma dessimbolização geral para facilitar a circulação das mercadorias. E isso provoca uma mutação antropológica profunda, uma alienação do ser, uma reificação, uma coisificação das relações humanas. E o papel do território, do lugar onde a gente vive, também muda com a globalização, né? Leva a uma desterritorialização. Sim, as fronteiras já não protegem ou definem como antes. O poder real, econômico e muitas vezes político torna-se extraterritorial, móvel, como o Bauman descreve bem. Mas tem uma reação a isso. Tem. Paradoxalmente, junto com essa desterritorialização, há também uma revalorização do local, do locus, como diria Heidegger, como uma reação a essa homogeneização global. A gente vê o ressurgimento de comunidades, embora diferentes das pré-modernas, talvez mais fluidas, como uma Fessólia aponta, com a ideia de tribos urbanas. E mesmo nesse contexto, a linguagem, a cultura, os costumes, os valores, os modos de pensar compartilhados continuam sendo âncoras importantes de identidade. Talvez até mais importantes justamente porque o resto parece tão instável. Uau! Muita coisa para pensar. Então, para a gente tentar amarrar tudo isso, identidade definitivamente não é um crachá fixo, algo simples ou dado. De jeito nenhum. É uma construção complexa, dinâmica, é uma história que a gente conta e reconta, sempre em movimento. A própria possibilidade de se perguntar quem sou eu é um fruto da modernidade, da ascensão do indivíduo. Ela é moldada pelo nosso contexto social, pela história, pela cultura, pela nossa necessidade de sermos reconhecidos pelos outros, e hoje ela está sob uma pressão imensa das forças do mercado e da globalização, que muitas vezes tendem a dissolver esses laços simbólicos mais profundos. Não é algo que a gente simplesmente tem, mas algo que a gente faz, um processo contínuo de nos tornarmos quem somos e de contarmos a nossa história, individual e coletiva. Exatamente. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, uma pergunta um pouco provocadora, talvez. Se a lógica de mercado busca ativamente desmantelar identidades estáveis para nos manter num ciclo de consumo fluido, e se, por outro lado, uma identidade mais autêntica, mais significativa, parece enraizada na narrativa, no significado compartilhado, na conexão que vai além do mero valor de troca, que tipo de histórias os indivíduos e as comunidades podem ou devem contar agora? Como a gente pode navegar essa tensão enorme entre a necessidade de pertencimento e significado e as pressões do mundo atual? Como cultivar um senso de identidade que seja significativo, mas sem cair nas armadilhas do essencialismo que exclui ou da simples conformidade ao que o mercado dita? Fica aí a questão para a gente continuar explorando, né? Para cada um levar para casa e pensar a respeito.